catequista, aquele que é realmente vocacionado para a catequese, ele tem uma convicção, que é uma mística, ou seja, algo que o impulsiona de dentro para fora, né? De que ele é profeta hoje. Profeta no sentido de ser aquela pessoa que comunica a palavra de Deus. Profetar, né? Aquele que fala, tem a palavra por alguém, que diz a palavra no lugar de alguém. É quase um advogado, né? Tem a palavra, mas a palavra não é sua, a palavra é de outro, né? E aí nós comunicamos a palavra de Deus com o nosso dinamismo, né? Com a nossa vontade, o nosso aprendizado, mas principalmente, sem isso não daria para fazer, com a força do Espírito Santo. E se a gente acredita que o Espírito Santo é uma força que tudo move, né? Que abre portas, que entra em lugares fechados, né? Que conduz as pessoas nos momentos mais difíceis, nós não podemos nos negar a não nos abrirmos, não podemos negar essa abertura ao Espírito Santo também neste momento difícil, né? Então, como pessoas que somos chamadas a anunciar a palavra de Deus, comunicadores, profetas desta palavra, nós temos que ter essa certeza que é o Espírito Santo que nos conduz. Na exortação apostólica Evangelii Gaudium, do Papa Francisco, nós encontramos esse texto muito bonito, né? Na boca do catequista, volta a ressoar sempre o primeiro anúncio. Jesus Cristo ama-te, deu a sua vida para te salvar e agora vive contigo todos os dias para te iluminar, fortalecer, libertar. Né? É o querigma, como nós chamamos, o primeiro anúncio. Ora, de novo a palavra e anúncio. Ressoar, de onde vem a palavra ecoar, de onde vem catequese, não é? Na nossa boca. Olha quantos elementos de comunicação ligados a essa dimensão comunicativa da catequese nós vamos encontrando aqui, né? Boca, ressoar, anúncio. Mas o mais importante é o conteúdo que deve ser anunciado. Eu costumo dizer nas formações para os nossos catequistas aqui, se você tem 5 minutos, né, para dizer algo para alguém dentro da sua catequese, é isso que você vai dizer, né? Que Jesus Cristo te ama, dá a vida, deu a vida por você, para te salvar, e agora, nesse momento, ele está aqui, todos os dias, né? É hoje também, é no momento da pandemia também, né? Para que nos ilumine, nos fortaleça, nos liberte. É uma palavra sempre que nos coloca nessa situação, né? De que não estamos sozinhos, de que Deus caminha conosco. Então, nós não podemos esquecer disso. Nosso anúncio não é de uma coisa abstrata, não é de algo intelectual. Papa João Paulo II, Santo Papa João Paulo II já falava isso, né? Nós não anunciamos uma ideia, nós anunciamos uma pessoa. E essa pessoa, que é ponto central de todo o nosso trabalho, para onde emerge todo o nosso trabalho, de onde vem também toda a luz para o nosso trabalho, está aqui, né? Está nessa reunião, está no coração de cada um de nós, está na nossa vida, está lá nos hospitais cheios de doentes, não é? Está nas famílias enlutadas, esse Cristo está aqui, né? E as pessoas às vezes se esquecem disso, é preciso lembrá-las que é este Jesus, aquele mesmo de Nazaré, que anunciou o reino de Deus, foi morto, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, ainda estamos celebrando a Páscoa de Jesus, né? E agora está aqui, caminha conosco. Né? Eu acho que o Evangelho de Emaús vem muito forte para nos dizer isso. E se nós acreditamos nisso, como diz a palavra que rezamos hoje com o diácono Renato, é para a vida, é algo que traz vida. Então, se a nossa catequese não é capaz, né, de trazer vida nesse momento tão difícil, de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta morte, ora, para que serviria a nossa catequese? Né? Para que serviria a nossa vocação? Para que serviria a igreja nesse momento? Né? Se não for para lembrar as pessoas que é o por amor que Jesus se faz presente até hoje e caminha conosco. Então, o catequista, sendo um comunicador da palavra, que é de Deus, ele é então mediador, né? Ele está no meio de duas pontas aqui, né? E ele que vai facilitar a comunicação entre os catequizandos e o mistério de Deus. Então, é alguém que apresenta
A gente até diz assim, apresenta Deus às pessoas e as pessoas a Deus, não é isso? E também ajuda também que essas pessoas se reconheçam como irmãos e irmãs, né? As pessoas entre si, e que elas participam, são presentes e são integrantes, dão vida a uma comunidade de fé. Uma comunidade de fé que às vezes é muito maior que uma comunidade geográfica, de presença, né? De presença física, mas é uma comunidade de fé. Então, a gente tem também esse valor, né, do anúncio da palavra, que ele também nos une a Deus, aos irmãos e forma comunidade. Forma comunidade. Isso é quem nos ensina é o Diretório Nacional de Catequese. Então, podemos perceber aí nos termos que usamos que catequese é comunicação por excelência. Não tem jeito de fazer catequese se não for de forma comunicativa. Anunciar, fazer ressoar, não é? A palavra, tudo isso vai nos lembrando fortemente que catequese é comunicação. Ela é anúncio de uma boa nova. Às vezes a gente está tão acostumado a dizer alguns termos que nós nos esquecemos do que eles significam. A gente vai trazendo para o cotidiano e esquece às vezes de pensar na profundidade dessas palavras. O que significa uma boa nova? Né? Uma boa notícia. O que é uma boa notícia hoje? Né? Então a gente precisa retomar um pouco, às vezes, essa reflexão mais profunda daquilo que a gente costuma dizer, escrever, ler, né? Mas entender melhor a profundidade que tem esse termo boa nova. A catequese, então, segundo o Diretório de Catequese, para a Catequese, né, que é o mais novo documento nosso da catequese, lançado ano passado, ele vai dizer que a catequese, ela pretende, é o seu objetivo, desenvolver, com a ajuda de Deus, né, uma fé ainda inicial. Então, a pessoa está lá caminhando na sua vida, com seus amigos, com a sua família, ela tem fé, mas essa fé, sem a catequese, sem a evangelização, ela ainda é uma fé inicial. Então, nós vamos ajudar essa pessoa a desenvolver. Mas olha só, nós não fazemos isso sozinhos, né? É com a ajuda de Deus. Para promover em plenitude, né, e alimentar cotidianamente a vida cristã dos fiéis de todas as idades. Trata-se, com efeito, de fazer crescer, no plano do conhecimento e da vida, o germe de fé semeado pelo Espírito Santo, com o primeiro anúncio do Evangelho e transmitido eficazmente pelo batismo. Aqui eu gosto de chamar atenção para isso, né? Fazer crescer no plano do conhecimento, essa questão do intelectual, do entender, né? A fé também tem uma dimensão da razão que a gente precisa entender, mas também da vida. Porque às vezes a gente fica até assim muito tomado no nosso tempo, né? Tomado nas nossas energias dessa questão da compreensão do intelectual, que é importante, ninguém está dizendo que não é, mas a gente esquece o primordial aqui, que todo esse conhecimento que a gente vai tendo na nossa vida cristã, no nosso crescimento como cristãos e cristãs numa comunidade de fé, todo esse processo deve nos levar a uma vida nova, uma vida renovada, renovada pelo Espírito de Deus, né? Tendo como nosso grande padrão aí Jesus Cristo. Então, quanto mais eu vou me parecendo com Jesus, eu menos sou parecida comigo. É o que São Paulo diz, né? Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então, a gente vai deixando as coisas do mundo, como diz o texto que hoje rezamos, para compreender as coisas do céu, né? E aí também tem essa dimensão do que significa as coisas do céu e tendo também muita clareza que o nosso modelo da vida cristã é Jesus de Nazaré, né? Então, nós vamos ajudar as pessoas a fazer essa caminhada e nós também vamos fazendo essa caminhada para que a nossa vida vá se convertendo a cada dia mais, para que não sejamos nós que vivamos, nós com todas as nossas limitações humanas, nosso olhar humano, nosso desejo humano, nosso amor humano, para nos tornarmos mais parecidos, parecidas com Jesus de Nazaré. A catequese, então, diz o mesmo documento, lançado ano passado, ela é uma peculiar, específica, própria atividade formativa, então a dimensão educativa da fé, está na catequese, né?
ela serve à igreja como um todo, ela não é uma coisa separada, né? Às vezes a gente ouve umas coisas por aí com alguns catequistas e fica, opa, peraí, né? Então, ela está a serviço da palavra de Deus, né? Ela está a serviço junto na igreja como um todo, né? E ela deve, para isso, respeitar as diversas faixas etárias das pessoas que creem, se esforçar por tornar o Evangelho de Jesus sempre atual, para que sirva de amparo e a um testemunho coerente. Então, veja bem, nesse momento, nessa situação que estamos vivendo, como nós podemos tornar o Evangelho de Jesus Cristo atual para as pessoas de hoje, né? Para as pessoas que estão aqui com as diversas idades, com toda a pluralidade que nós vamos encontrar, as culturas, né? Faixa social, enfim, com todas essas diversidades, com toda essa pluralidade, como nós vamos tornar o Evangelho de Jesus Cristo atual, que fale as pessoas, né? E que ajude as pessoas a ter essa vida mais parecida com a de Jesus de Nazaré. A fé, então, ela vai ser transmitida no encontro interpessoal, né? De uma pessoa com outra. E ela alimenta-se na esfera da comunidade, a dimensão comunitária da catequese, que também muitas vezes nós nos esquecemos, né? Muitas vezes as famílias levam os seus filhos para a catequese, mas não leva à missa, né? Não leva para o texto, não leva para a reflexão do círculo bíblico, não tem vida comunitária, só quer aquele dia que vai receber o sacramento, tira a foto, filma e acabou, né? Tem um diploma aí de uma questão cumprida, não sei, né, em que sentido, mas enfim, esquece que os sacramentos recebidos, todos eles são recebidos para que a gente coloque os nossos dons a serviço na comunidade, né? Para que a gente continue na comunidade de fé e dali nós exerçamos também a nossa vocação e a nossa missão. A exigência de exprimir a fé com a oração litúrgica, na vivência dos sacramentos, principalmente da celebração eucarística, mas é também uma exigência de testemunhar com a força da caridade. Então, as duas dimensões novamente aqui, né? A dimensão orante da nossa fé, mas também a dimensão do serviço na nossa fé. Isso nos obriga a saber ultrapassar o caráter fragmentário das propostas para recuperar a unidade originária do ser cristão. Que caráter fragmentário é esse? Achar que viver a fé é somente participar da liturgia, não é? Ou então, há muitas pessoas também, muitos cristãos católicos aí, eu já faço caridade e não preciso participar da vida de fé comunitária. Então, o que o documento está nos propondo? Que essas duas dimensões andam juntas. Nós estamos rezando juntos, mas nós também estamos servindo juntos, né? Força da caridade. Então, nós podemos esquecer. Quando nós não pudermos estar juntos celebrando, há uma outra dimensão que nós podemos fazer, que nós podemos tornar mais viva ainda nesse momento, que talvez seja mais necessária agora, né? Do que nós podemos fazer comunitariamente, mesmo não estando presente fisicamente juntos, que é a dimensão da caridade. A fé, então, ela encontra o seu fundamento na palavra de Deus, anunciada e transmitida pela igreja através de uma tradição viva. Gosto muito desse termo, tradição viva. Também a gente fala muito de tradição na igreja e às vezes a gente não percebe ou não entende, ou entende de forma errada o termo tradição, né? O termo tradição quer dizer que a nossa igreja é uma igreja viva, ela é historicamente, ela existe, né? Há alguns milhares de anos aí, né? 2000 anos pelo menos. E todo esse tempo, essa igreja, essa comunidade é feita de pessoas, é feita de história, e toda essa história da nossa igreja vai se tornando nossa tradição, tradição viva, portanto, porque ela a cada dia vai se renovando também, né? Vai apresentando diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes, mas vivendo a mesma, buscando viver a mesma palavra. E aí, né, essa tradição, que é muito bonita aqui também, é como aquele baú do tesouro, né? Em que a pessoa tira de lá coisas novas
e coisas velhas. Então, quando nós falamos em tradição, que é importantíssimo na vida da igreja, nós não estamos dizendo de viver do passado. Não é isso que significa viver a tradição da fé, né? Mas é saber que essa tradição é viva e ela tem coisas novas. Então, hoje nós temos um desafio novo e talvez esse desafio novo nos chame a tirar coisas novas desse baú, né? Nos chame a buscar coisas novas nesse baú. E também vai se tornar tradição depois, né? Depois, mais para frente, alguém vai dizer, nossa, eles fizeram aquilo naquela época, né? Que coisa mais antiga, né? Mas não, para nós esse momento é novo, né? Então nós precisamos entender bem o contexto dessa tradição viva. E aí, a igreja está viva, gente. Ela está viva no mundo inteiro. Tem coisas acontecendo no mundo inteiro como igreja. Essa tradição, então, além de ser viva, ela não acontece só aqui no nosso pedacinho, né? Ela está acontecendo no mundo todo. A comunidade da fé, na nossa catequese, ela vai passar a comunicação da fé na nossa catequese vai utilizar de mediações humanas, porque nós estamos neste mundo com as coisas que nós conseguimos encontrar no nosso baú, né? Então, essas coisas que estão nesse baú são essas mediações, historicamente, que nós estamos construindo como pessoas, como sociedade, né? Mas não podemos esquecer que tudo isso não acontece de verdade, de forma autêntica, sem a graça de Deus, né? Para que haja essa graça, também do encontro da palavra com a experiência da pessoa. Então, cada pessoa, cada um de nós, temos um encontro com Deus, né? Ele está sempre conosco, como falamos no início, e nós precisamos utilizar aí algumas mediações para que as pessoas também possam entender essa presença de Deus junto delas hoje, para que elas também possam se encontrar com Deus, né? Conhecer a Deus, amá-lo e segui-lo. E isso, claro, é uma grande graça na nossa vida. É o tempo da graça, que nós chamamos, um termo muito bonito, né? O Kairos, tempo da graça. Às vezes as pessoas olham para toda essa dificuldade, e é realmente um momento muito triste, de dor, mas também nós, nesse momento, encontramos Kairos, encontramos graça. Nós, às vezes, precisamos observar melhor, Suzana, tá? o pessoal não está vendo os slides, eles estão falando, não estão conseguindo. Dá para você clicar de novo? Ah, dá sim. O que Obrigada. será que é contada? Para mim, está parecendo normal, gente. Então, eu peço desculpas. Vamos parar aqui e vamos começar de novo. Conseguem ver agora? Sim, dá para ver. Sim. Ora, para que a gente possa testemunhar o Evangelho, é necessária uma comunicação autêntica, fruto de uma interação real entre as pessoas. E aqui está o desafio. No momento em que nós não podemos nos encontrar fisicamente, né? Como fazer para que a gente possa ter esse encontro, essa interação real? Real aqui quer dizer verdadeira, né? Real aqui quer dizer aquilo que vem do coração, da vida toda, que toma toda a nossa vida. E não apenas um teatro, né? E não apenas uma, sei lá, qualquer outra coisa aí, né? Algo que a gente vai fazendo na rotina. Tem que ser um encontro de verdade, né? Uma interação real entre nós. Só que nesse momento nós não podemos estar fisicamente para fazer isso. Então, qual vai ser a saída? Para que a gente continue comunicando de forma autêntica o Evangelho. O Diretório Nacional vai nos dizer que, do ponto de vista cristão, a comunicação é autêntica quando é encarnada na realidade humana e ela constrói proximidade com o outro. Quando há oportunidades de encontro e solidariedade entre todos, aumentam assim as possibilidades de comunicação.
né? Olha, Suzana, mas agora a gente não pode encontrar com as pessoas. A gente não pode se encontrar fisicamente. A gente não pode estar junto no mesmo espaço com muitas pessoas. Mas será que isso impede que a gente faça um encontro real com elas e que a gente viva essa solidariedade e consiga alimentar essa solidariedade, essa caridade entre nós? Como que a comunicação vai acontecer se ela não pode estar presente fisicamente? E a gente pode nos lembrarmos aqui de São Paulo, né? Volto a dizer São Paulo aqui, mas é que talvez seja para nós hoje uma referência grande de comunicação, né? Nem sempre ele pôde estar fisicamente presente nas comunidades que tinha fundado. E ele mesmo se preocupa com isso, mas ele encontra uma estratégia, ele encontra um jeito, ele encontra uma mediação para falar, para ouvir e para falar com essas comunidades, né? No tempo dele, essa estratégia chamavam cartas. E é isso que hoje nós temos como um grande tesouro da nossa fé e que forma boa parte do nosso Novo Testamento. Essas cartas, não só ele, né? São João, São Pedro, São Judas vão utilizar, né, desse recurso, dessa mediação da carta, o que era possível naquele momento para eles, né? Então, como é que nós vamos construir proximidade com as pessoas para que essa comunicação testemunhe realmente esse Jesus que está conosco? Por que é importante o encontro? Porque é do encontro entre as pessoas que vai nascer um anúncio. A gente só pode, né, falar de Jesus com as pessoas se a gente estiver com as pessoas, não é isso? E o anúncio fundamental que nós devemos levar às pessoas é o amor de Deus que se fez homem, entregou-se a si mesmo por nós e vivo oferece a sua salvação e a sua amizade. É a mesma coisa que o Papa falou lá, onde nós lemos lá na Evangelho Gáudio, né? Jesus te ama, é o amor de Deus que se fez homem, né? Ele veio aqui para te salvar e ainda hoje caminha contigo, para te fortalecer, para te iluminar, para te libertar, né? Como é que nós vamos fazer isso no momento em que nós não podemos estar presencialmente, fisicamente, né? Mas nós devemos continuar fazendo esse anúncio. E esse anúncio é fundamental, é o querigma, novamente falo aqui, né? Dessa presença de Deus vive entre nós, do Deus Emmanuel, que nós celebramos e cantamos tão bonito lá no tempo do Advento e no Natal, né? Deus conosco. Olha a força dessa palavra. Nosso Deus não está longe de nós, Ele está aqui conosco, né? E nessa situação, nesse momento, com todo esse problema, Deus está aqui conosco. E Ele quer ser nosso amigo. Ele chora conosco as nossas dores, né? Como ele chorou lá quando Lázaro morreu, ele chora as nossas dores, ele sofre conosco, mas ele nos alimenta, e nos dá a sua amizade como força, né? E aqui, um dos ícones, vamos dizer, desses encontros de Jesus tão especiais, que foi com a samaritana lá no poço. Quanta coisa aconteceu naquele diálogo com a samaritana, né? Quanta coisa pôde acontecer após aquele diálogo com a samaritana. Então, devemos estar atentos também como o nosso encontro pode provocar, no bom sentido, na vida da outra pessoa, esse encontro dela com Jesus. E aí, como a catequese também é um processo educativo, não só comunicativo, mas também educativo, né? Vai surgir assim, de que maneira nós educamos para a fé? Como nós educamos para a fé? Né? E aí, ou para que nós educamos para a fé? Aí a gente vai encontrar várias respostas, mas o Diretório Nacional nos chama atenção para uma coisa muito importante. Esse processo educativo que a catequese é na igreja, ela também deve ser caminho para o testemunho da caridade. E aqui caridade é colocada em duas dimensões importantes, né? A caridade, nossos relacionamentos interpessoais que formam a comunidade cristã, a vivência de irmãos e irmãs, né? Aquela vivência do saber chamar atenção quando é necessário, de um tom correto, né? De ter uma palavra amiga para quem está do nosso lado, para quem caminha conosco na fé, né? De poder ajudar a pessoa a crescer na fé, e nós também crescemos na fé com ela, não é isso?
Essa caridade que nos impulsiona a quebrar as barreiras, os preconceitos, né? Para que sejamos vistos primeiro nessa unidade, nessa comunhão, para que os outros de fora, quando nos veem, digam, como disseram lá no início do cristianismo, olhem como eles se amam. Né? Olhem como eles falam mal uns dos outros, olha como eles fazem fofoca, olha como... Não, né? Olhem como eles se amam. Então, essa dimensão da caridade é importante. E aí tem uma outra dimensão da caridade que brota dessa. Quando nós estamos juntos e juntas, quando nós buscamos viver verdadeiramente esse amor comunitário de irmãos e irmãs da grande família de Deus, nós olhamos para fora, agora não é o pessoal de fora que olha para a gente, agora é nós daqui de dentro que olhamos para fora e vamos dizer, poxa, nós precisamos fazer alguma coisa para curar as dores desse povo. A gente precisa fazer alguma coisa para que eles sintam a presença de Jesus curando as suas dores, né? Favorecendo, então, a partilha, a colaboração e o serviço aos mais necessitados. As duas grandes dimensões da vivência da caridade. A nossa caridade interna, comunitária, que testemunha também o amor de Deus, né? E essa dimensão do serviço aos mais necessitados, que é outro grande testemunho da presença de Deus no nosso meio. A comunicação, então, vai nos ajudar a crescer como comunidade. Não é isso? Ter uma palavra, né? O Padre Zezinho canta tão bem isso, né? Ter a palavra certa, do jeito certo, para a pessoa certa, não é isso? Trabalhar também essa dimensão do diálogo internamente, super importante. Vivemos isso na campanha da fraternidade, né? Falando do diálogo com as outras igrejas, com as outras religiões, mas é também entre nós, né? Viver esse diálogo de verdade. Vivenciar e testemunhar a verdade última do amor é a melhor comunicação que a igreja pode realizar. Então, mesmo que a gente não consiga falar nada verbalmente, né? Mandar nenhuma mensagem por escrito para ninguém, a nossa vivência como comunidade cristã já deve ser um anúncio, uma comunicação, né, do amor de Deus. Volto a dizer as palavras diante das primeiras comunidades. Vejam, olhem como eles se amam. Como isso era a força de conversão de tantas pessoas à comunidade cristã. E aí? Quando nós falamos também de comunicar através desse testemunho do amor, nós também lembramos que há outras tantas maneiras também, e que não implica desistir das outras que nós já temos, mas de observar outras formas, outras linguagens que nós temos para usar para testemunhar isso, testemunhar o amor de Deus. Nós temos a palavra que nós usamos bem, né? Nós já dominamos bem esse recurso, tanto da palavra falada como a palavra escrita, né? Temos o som, e aí também a gente tem um certo domínio da música, né? Da capacidade de a gente usar até o silêncio realmente para fazer contemplação, oração. Nós também temos esse domínio. A dança, que é uma manifestação artística também, não é? E que é também comunicação. O teatro, o design, né? A forma como a gente organiza aqui as imagens, os textos. A criação artística, em qualquer sentido maior, ela também é a linguagem que nós podemos usar. Então, quando a gente não puder falar, como é que a gente vai se comunicar? Quando a gente não pode falar verbalmente, presencialmente, qual outra linguagem que nós temos para comunicar? Né? Então, pensarmos também isso. Não ficarmos achando que só falar e escrever. Né? Às vezes, na catequese tem muito isso ainda, essa dimensão meio de escola, né? Não é que está errado na escola, eu sou professora também de escola, vamos dizer assim, e aí eu posso dizer isso, não estamos falando mal dos professores, nem estamos falando mal da escola, pelo amor de Deus. Ou gente para testemunhar, né, essa presença de Deus no nosso meio também, que são os educadores e as educadoras. Mas veja bem, nós aprendemos também lá na outra escola que a gente não vai dar aula só falando com os nossos alunos, né? Assim também na catequese. Há tantas outras maneiras de nós levarmos a mensagem de Deus e que os nossos catequizandos, nossas catequizandas também têm as suas linguagens para nos falar da vida, dos seus sofrimentos, das suas tristezas, das suas angústias. Né? Ontem, voltando do hospital, que a minha mãe teve que ficar internada alguns dias por conta de uma pneumonia pós-Covid, e aí nós conversávamos, a minha comadre nos trazendo, né? Eu não tenho carro, tenho que ficar sempre pedindo para alguém essa ajuda.
E ela muito disposta a nos ajudando, e ela me contava que meu afilhado, que tem de 15 para 16 anos, esse já abriu a boca a chorar. Chorava muito, desesperado. E ele dizia assim, mãe, se a senhora morrer, o que eu vou fazer? Né? Quem vai cuidar de mim? Então, é um momento difícil. E, às vezes, nossos adolescentes, nossos jovens, manifestam essas dores de outras formas. Também com as suas linguagens. O choro é uma linguagem. Né? É uma linguagem de dor, de sofrimento. Então, a gente precisa prestar atenção também na linguagem que nos vem, assim como também ter essa clareza que nós podemos usar outras linguagens para levar a mensagem de Deus. E aí, o Diretório Nacional de Comunicação da CNBB vai dizer assim: na intimidade com o Criador, a comunicação lança suas raízes na fonte de onde emana o sentido dessa mensagem comunicativa. A comunicação, portanto, torna-se experiência de graça, né? Então, quando nós estamos realmente unidos a Deus e fazendo da nossa comunicação não a nossa palavra, mas a palavra de Deus, a gente vai trazendo, né, essa vivência, vai ajudando as pessoas a viverem também esse tempo da graça. Essa outra imagem aqui também, do mesmo momento, né, do Papa Francisco, na bênção no Urbi et Orbi, né? Olha, não precisa nem palavra, gente, não precisa escrever nada, não precisa dizer nada. Vamos só refletir aqui o que a gente está vendo, né? Quantos sinais estão aqui presentes comunicando a graça de Deus para a nossa vida? O Papa, que aqui representa toda a igreja, caminhando, e a gente fala assim, sozinho? Será que o Papa realmente estava sozinho naquele momento? A cátedra, né, ali representando a cadeira, que é o símbolo papal, né, a cátedra, como a gente costuma dizer aqui, né, as catedrais, onde estão as cadeiras dos nossos bispos, a cátedra, que é um símbolo também da igreja, e ali, vazia, será que está vazia? E depois do lado a imagem do crucifixo, com o crucificado, uma imagem muito antiga, que ela já caminhou pelas ruas de Roma durante outras pandemias, outras epidemias, outros momentos de sofrimento. O Cristo crucificado, caminhando pelas ruas do povo crucificado, né? Das dores do Cristo e as dores do povo. Será que essa cruz não fala mais nada? É só uma cruz com uma imagem? Então veja, nós podemos comunicar. A graça de Deus, ela pode fluir de tantas formas, que às vezes não precisa tanto da palavra, né? Há tantas outras maneiras também que nós temos para passar uma mensagem, para levar essa mensagem do Evangelho, para levar essa mensagem da igreja, de que Cristo nos ama e Ele está aqui conosco agora. Mas e daí? E aí, Suzana? Tá bom, isso tudo a gente já sabe. A gente sabe que catequese é a comunicação da Boa Nova, a gente sabe que o anúncio principal é esse anúncio de Jesus presente no meio de nós, né? Que vem nos amar. Já sabe, estamos cansados de saber. Tem novidade nenhuma no que você falou, né? E o que a gente faz agora? E aí eu trouxe essa outra imagem, né, de um semeador jogando a semente na terra. Ora, para nós que somos cristãos e cristãs católicos, que lemos o Evangelho, que conhecemos a parábola do semeador, essa imagem por si só já nos fala tanta coisa, não é? Temos que sair para semear. Mas como é que nós vamos semear no momento em que a gente não pode se encontrar fisicamente? Bom, de forma geral, e aí observando bem, né? Nós podemos nos perguntar aqui: quais são os princípios comunicativos que devem guiar a catequese? E como ela deve comunicar? E a partir disso, nós colocamos esses princípios dentro dessa realidade que nós vivemos agora, que é a da pandemia. Então, vamos por partes, né? Vamos falar desses princípios comunicativos que devem guiar, então, a nossa catequese. Volta aqui para o Diretório Nacional de Catequese. Olha só o que ele nos diz. Que nós devemos formar catequistas como comunicadores de experiências de fé, comprometidos com o Senhor e sua igreja, com uma linguagem inculturada,
que seja fiel à mensagem do Evangelho e compreensível, mobilizadora, relevante para as pessoas do mundo de hoje, na realidade pós-moderna, urbana e plural, e eu incluo aqui numa realidade pandêmica, não é? Uma realidade de crise. E aí, como é que a palavra de Deus vai ser anunciada? A gente precisa se preparar, formar catequistas, se preparar como comunicadores, né? E olha que coisa importante também que tem que destacar isso, gente. Comunicadores comprometidos com o Senhor e sua igreja. Nós temos muitos comunicadores por aí, afora, né? Em vários canais, vários meios de comunicação, falando, dizendo que falam em nome de Deus, né? Mas estão unidos na fé da igreja? Falam realmente com esse compromisso com Jesus? Ou estão falando com compromisso com seus grupos, né? Estão falando com compromissos ideológicos, estão falando com compromissos, sei lá do que, para quem, pagos por quem, não sei. Mas estão realmente comprometidos com a causa de Jesus? Com o reino de Deus? Estão comprometidos com a vida comunitária, eclesial, né, de comunhão eclesial? Então, precisamos também tomar esse cuidado, né? Quando nós falamos, volto a dizer, nós falamos com a igreja a palavra que é de Deus, não é a nossa, né? E hoje, no mundo, com todas as dificuldades que nós vamos encontrar, com toda a diversidade que nós vamos encontrar, essa palavra precisa continuar sendo dita. Como vamos fazer isso? Levar em conta a expressão de fé pelo rito, para desenvolver também uma verdadeira educação para a ritualidade e o simbolismo, formas de comunicação religiosa. Aqui a gente fala da formação litúrgica, né, orante litúrgica dos cristãos e cristãs, para que a gente também não caia nessa ideia do ritualismo, que é o rito pelo rito, e entenda, compreenda a força do rito, a força dos símbolos cristãos para a nossa vida de fé, para expressar a nossa fé, né? Santo Agostinho trabalhou muito isso, né? E a gente vê um pouquinho sobre ele também na área da comunicação, em geral, na universidade, e como alguma coisa que está ali não é aquilo que está ali, mas representa uma outra coisa. E às vezes a gente fica preso na coisa que está ali e esquece o que ela representa, não é? A cruz lá no altar, a vela lá no altar, aquele pano branco cobrindo o altar, aquela vela se derretendo toda ali no altar. É só uma vela? É só uma vela, mas ela representa algo maior. Ela está ali no lugar de outra coisa que nós, ainda com os nossos olhos humanos, não podemos ver, né? Mas ela quer nos fazer enxergar essa outra realidade do Cristo que se doa pelo mundo ali em cima do altar. E como aquela vela vai se derretendo, né? Se derretendo pelo amor que ele tem por nós. Então, aquele pano branco do novo, da pureza, né? De algo que vem como vida para a gente. Aquele altar ali que se coloca como uma mesa, a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia, que são uma mesa só, não é isso? E que tanto a palavra como a Eucaristia tenha força para nos alimentar diante de todas essas situações. Então, eu não vou lá para cumprir rito, eu vou lá para celebrar a minha vida e a minha fé. E se eu não posso hoje estar lá celebrando com a minha comunidade a minha vida e a minha fé, como é que eu estou celebrando a minha vida e a minha fé aqui na minha casa, aqui com a minha família? Como é que eu revejo também o que eu entendo da celebração eucarística, né? Para a gente não ficar, volto a dizer, depois quando abre a igreja não aparece ninguém, né? Agora a gente fica reclamando que a igreja está fechada. Aí quando abre o povo não vai. Ou vai só na festa, né? Ou só vai no casamento, ou só vai. Quer dizer, que noção de igreja, que noção de Eucaristia nós estamos realmente vivendo, né? Utilizar das ciências pedagógicas e da comunicação, levando em conta a especificidade da educação da fé. Então, a gente busca, sim, conhecimentos pedagógicos, a gente busca, sim, conhecimento das teorias da comunicação, das técnicas de comunicação,
Só que nós temos que ter o discernimento. E nós não estamos fazendo isso nem como professores e nem como comunicadores de qualquer canal de televisão por aí, ou de qualquer youtuber, enfim, né? Nós estamos fazendo isso como catequistas, como anunciadores da palavra de Deus, que tem a sua especificidade. Ah, mas lá no programa de televisão fez assim, vou fazer aqui também. Será que serve? Será que aquela forma de comunicar lá serve para nós? Serve a palavra de Deus? Então, ter esse discernimento também é importante. Capacitar nos diversos níveis os catequistas como comunicadores. A gente já falava lá no comecinho, né? Formar catequistas como comunicadores. Então, o que significa isso? Que os nossos catequistas, independente agora do momento da pandemia, pode ser o início, né? Mas a gente tem que levar sempre em conta na formação dos nossos catequistas. Que eles conheçam os processos da comunicação humana, estejam habilitados a integrar recursos como música, vídeo, teatro, outras linguagens, como hoje a internet, para expressar a fé, né? Para que a gente não fique achando que só tem um jeito de dar catequese, só tem um jeito de fazer catequese, só tem um jeito de falar da palavra de Deus. Nós precisamos usar outras linguagens. Nós temos uma aluna, e aluna mesmo, primeiro ano do curso de Publicidade e Propaganda, ela teve um problema neurológico quando bebê, então ela tem problemas para falar, ela quase não fala, né? E ela usa um tablet para se comunicar. E nós estamos lá quebrando a cabeça, como é que nós vamos fazer com a Elisa, né? Como é que, um curso de comunicação, como é que nós vamos fazer com a Elisa? Gente, ela está tirando de letra. Ela tem uma forma de se comunicar impressionante. Ela quer participar de tudo, tudo ela dá palpite, tudo ela pergunta, e ela está ali presente o tempo inteiro, mesmo quando fisicamente ela pode nos parecer aos nossos olhos limitados incapaz, mas ela não é. Então nós temos que entender também, né, que nós não somos incapazes de usar certas tecnologias. Podemos não entender agora, mas precisamos de formação para isso, né? Mas nós não somos incapazes de transmitir a palavra de Deus por essas novas tecnologias. Vamos nos formar, vamos nos preparar, porque nesse momento está precisando, mas em outros futuramente pode precisar também. É a linguagem que o pessoal está usando hoje, são os instrumentos de comunicação de hoje. Então nós também precisamos aprender. Ah, Suzana, eu não consigo aprender, já estou muito velha. Gente, não existe nada que nós não conseguimos aprender. Nós podemos aprender menos do que outras pessoas, se dedicam mais, têm mais facilidade, mas não aprender nada é muito difícil, não, a gente não conseguir aprender nada, né? E às vezes com aquele pouco recurso que a gente já sabe, nós já conseguimos fazer muita coisa. Então não ter medo também de aprender, né? Se colocar à disposição para o aprendizado, isso também requer de nós, né? A nossa vocação nos chama também a isso, para podermos utilizar todos esses recursos para ajudarmos as pessoas, né, a conhecer, amar e seguir Jesus de Nazaré. Aproximar a nossa catequese dos meios massivos, dos meios de comunicação de massa, como nós chamamos, né, aqui nas teorias da comunicação, ou meios de comunicação social, que é um termo mais preferido pelos documentos do Vaticano, né? Então, desses meios sociais de comunicação, para o desenvolvimento, inclusive, de projetos de catequese à distância. Olha o que nós estamos fazendo hoje. Não é catequese à distância? Nós estamos fazendo já, gente. Mas precisamos saber usar adequadamente os recursos e as metodologias apropriadas. Né? Também lá na escola a gente está discutindo isso. Quer dizer, o ambiente virtual de aprendizado é simplesmente filmar o que acontece na sala de aula, reproduzir o que acontece na sala de aula, e não tem um outro jeito de ser feito, né? Então, vale para nós também essa reflexão na catequese. O jeito de fazer catequese em grupo, em comunidade, ali no nosso grupo catequético presencial, vai ser o mesmo jeito que nós vamos usar para abrir uma sala no Meet e conversar com os nossos catequizandos, com as suas famílias? Talvez não seja, talvez nós vamos ter que buscar uma outra didática, né? Uma outra técnica, tá bem? Porque é um outro recurso, mas nós não podemos deixar de usar. Não ter medo, quer dizer, o medo é normal, não vamos dizer que não tem medo. Medo é normal, a gente tem, tá? A gente vai ter dificuldade, a gente vai ter dificuldade. Não tem jeito, a gente não escapa dessas limitações humanas. Mas nós não podemos paralisar-nos diante desses medos e dessas dificuldades. Não é isso?
Nós temos aí tanta gente que sabe na nossa comunidade, às vezes os nossos jovens lá, os nossos filhos, estava vendo a abertura aqui, né, no começo do nosso encontro, e alguém sempre pedindo ajuda para alguém, liga aqui para mim, arruma aqui para mim a câmera, como é que eu desligo, como é que eu desligo o microfone, como é que eu ligo o microfone. É isso, gente, né? É isso. A gente precisa aprender, né? Precisa aprender. E a gente vai aprender, com certeza vai, tá? Incluir nos programas de catequese também a análise das mensagens produzidas pelos grandes meios de comunicação, promovendo a leitura desses dados à luz da mensagem evangélica, né? Tem um teólogo famoso, eu agora acho que é o Karl Rahner, que ele dizia assim, que para o cristão deveria ter numa mão o jornal, na outra mão a Bíblia. O que ele estava querendo dizer? Essas duas dimensões devem andar juntas, né? A vida, os fatos, os acontecimentos da nossa vida, iluminados pela palavra. Só que esses acontecimentos da vida estão lá no jornal, na televisão, no YouTube, no WhatsApp, são olhares determinados, assim, de quem escreveu, né? Então a gente precisa discernir. Discernir, por exemplo, o que é informação do que é opinião, né? Discernir o que pode ser real do que é mentira, o que tem de notícia falsa por aí, né? O Papa ainda chama a nossa atenção, o Papa Francisco está nos chamando muita atenção para isso. As fake news promovem, né, a separação, criam muros, dificultam as pessoas de se encontrarem, né? Vão criando muros. Então é preciso tomar cuidado também. Então, ajudar também os nossos catequizandos, as famílias dos nossos catequizandos, nós catequistas, né, a entender como funciona melhor essa questão dos meios de comunicação, né? Entender melhor como se produz a informação, a notícia, entender que, por exemplo, na ficção, nem tudo é ficção, né? Há coisas ali que vão nos mostrando certas realidades, certas concepções da realidade, que uma coisa, como eu falei, é você ter uma informação e outra é como você apresenta essa informação para o público. Uma coisa é manipulação, outra coisa é mentira, né? Então a gente precisa também ter essa noção aí para nos ajudarmos, né? Estamos na sociedade que é uma sociedade de muita informação, mais talvez do que comunicação, né? E que às vezes a gente não dá conta dessas informações todas, mas elas estão aí, elas precisam ser trabalhadas à luz da mensagem evangélica. E também eu queria trazer para vocês, além dessas reflexões do Diretório Nacional de Catequese, como a gente viu lá, a gente pode usar das ciências pedagógicas, eu queria trazer também essas reflexões pedagógicas que nós estamos fazendo como professores hoje em relação à pandemia, ao uso das aulas virtuais, enfim. O que nós estamos acertando, o que nós estamos errando, o que nós podemos aprender. Eu peguei esse texto de um educador chamado Rudá Risse, ele é paulista, mas mora em Belo Horizonte já há algum tempo. Ele é do grupo aqui do Brasil que está trabalhando, mobilizando, né, aí as comunidades, as instituições e pessoas para a economia de Francisco, um evento que o Papa chamou e não pôde ser realizado presencialmente por conta da pandemia, mas estamos trabalhando, né, a partir da Laudato Si, as reflexões sobre o que seria uma economia, né, mais humana, né, uma economia que realmente leve vida e vida plena para todos. E a partir dessa reflexão pedagógica do professor, eu vou fazer aqui uma leitura da catequese, tá bem? Primeiro, a gente não sai por aí fazendo as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma, né? A gente precisa sentar, a gente precisa refletir juntos e juntas e prepararmos um programa específico para essas situações onde nós não podemos estar fisicamente juntos, tá bem? Para quê? Para conversarmos através desse programa, desse plano, desse planejamento, com os nossos catequizandos, com as suas famílias, né? Para que os nossos catequizandos, as suas famílias também entendam o processo e possam se organizar nessa caminhada, tá? E que a gente possa fazer um projeto, um plano nesse momento, que a gente convide as pessoas a refletir sobre a relação entre fé e vida. Então, diante das dores, dos sofrimentos, das angústias, nas situações difíceis porque passam as famílias hoje, como a palavra de Deus nos ilumina, né? O que ela nos aponta como caminho aí?
Os catequizandos, então, podem ir acompanhando essa caminhada das famílias, os catequistas, perdão, vão acompanhando a caminhada das famílias e dos catequizandos, como pedagogos que devem ser, né? Pedagogo que leva pela mão, né? Por meio, ou seja, mediando, né? Tendo a mediação da comunicação, e que aí não precisa ser só a internet. Nós temos telefone, nós temos carta, nós temos rádio, nós temos talvez aí algumas TVs, né, regionais que podem nos ajudar. Nós temos uma série de outros instrumentos de comunicação. Né? As pessoas podem dizer, a gente está cansado de WhatsApp, a gente está cansado de Facebook. Ok, então manda uma carta, sabe? Escreve um livro, manda um recado pela rádio, vai lá, pede 5 minutos da rádio, 5 minutos para catequese, por favor, por dia. Você acha que não dá? Dá para fazer muita coisa, 5 minutos por semana. Muita coisa para fazer no rádio, né? Uma reflexão da palavra de Deus diante da vida que hoje precisa ser iluminada por essa palavra, né? Mas é importante que, de alguma forma, depois, catequistas e famílias e catequizandos possam refletir, né? E o catequista vai ajudando essas famílias, vai ajudando esses catequizandos a fazer a interação da vida com a fé. E lembrar que essas novas tecnologias estão ligadas à internet, elas têm como os seus fundamentos, foram criadas para isso, a interação. O que é a interação? As pessoas querem participar. Elas querem se fazer presente de alguma forma, tá? Então, nós temos que estar atentos a isso e pensarmos como, né, os nossos catequistas, os nossos catequizandos, as nossas famílias e toda a comunidade, os padres, né, os diáconos, os religiosos estão presentes na comunidade, os coordenadores de pastorais e movimentos, enfim, né, todos nós. Como é que nós podemos interagir nessas situações? Por exemplo, o padre não poderia gravar um vídeo para as famílias dos nossos catequizandos, falando da importância de rezar junto, de estar junto nesse momento como família, né? Não podemos criar aí bilhetinhos, cartas para enviar para as pessoas, né? Um grupo no Facebook ainda bem organizado, vai valer a pena. Um grupo no WhatsApp também bem organizado, vai valer a pena, desde que eles não percam o foco, né? Desde que realmente trabalhem para fazer a palavra de Deus iluminar as situações da vida das pessoas hoje. E, gente, não podemos esquecer, não podemos pensar no planejamento agora, dando só continuidade àquilo que a gente já vinha fazendo antes da pandemia. O mundo mudou, a situação das pessoas mudou, as pessoas hoje estão muito tristes, estão muito preocupadas, estão ansiosas. A gente não pode perder essa dimensão da caridade também, de perceber onde estão as dores nas pessoas e como a palavra de Deus vai chegar a essas dores, né? Então, nós precisamos conhecer e considerar essas situações emocionais, sociais e econômicas, inclusive, das nossas famílias, né? Nesse momento da pandemia. Então, lembrar que ter fé não é estar alienado das situações de morte. Ah, não, eu tenho fé, não preciso usar máscara, eu tenho fé, não preciso tomar vacina, eu tenho fé. Não é isso que é fé, gente, pelo amor de Deus, né? Até hoje eu recebi uma notícia muito triste, quer dizer, uma notícia triste que vem atrás de outra notícia triste. Uma família, não era só a esposa, nem só o marido, era a família toda, eles participavam muito da nossa comunidade. A filha mais velha teve Covid, precisou internar. Depois o pai também teve Covid, precisou internar. O pai veio a falecer primeiro, depois, passados uns 10 dias, a filha também faleceu, né? A mãe está lá se perguntando onde é que Deus estava. Por que Deus deixou isso acontecer? Não é? Então, olha, a gente às vezes cria uma noção de Deus, né? Passa uma noção de Deus como se Deus não estivesse no sofrimento. Deus só está presente quando há riqueza e abundância. E nós esquecemos de dizer que Deus também está no sofrimento, Deus também está na tristeza, Deus está, não que Ele provoque o sofrimento, não que Ele provoque a tristeza, mas quando a gente também está triste, quando a gente também sofre, Deus não deixa de estar do nosso lado. Deus não deixa de estar conosco, né? Então precisamos recobrar esse sentido que Deus é o Senhor da nossa vida, seja na alegria ou na tristeza, como os noivos rezam lá, né? Como os noivos se prometem lá no altar, na alegria e na tristeza, né? Na saúde e na doença.
essa oração, vamos dizer assim, dos noivos no altar, é também do povo de Deus com Deus, né? Que Deus nos ouve, sim, e Ele vê o nosso sofrimento e Ele caminha conosco, principalmente nos momentos mais difíceis. Talvez, então, as pessoas precisem verbalizar seus sentimentos, suas angústias, isso é importante, né? Ter um tempo para que elas possam se expressar, mas ouvir com atenção essa expressão desse sofrimento, sempre propondo uma iluminação cristã que dê sentido novo à vida que sofre, né? Não é deixar a pessoa no sofrimento, né? Ou achar que ela não deve sofrer, não é isso. Mas ela entender que esse sofrimento vai passar e que ela precisa e vai ter sempre a presença de Deus na vida dela, né? Essa esperança que nos alimenta sempre, da vida nova que se renova. E, gente, para terminar aqui, para que vocês continuem essa reflexão, eu sugiro que vocês leiam no Diretório para a Catequese de 2020, o último documento lançado pelo Vaticano para a catequese, que vocês estudem juntos, que partilhem, né? Além de tudo isso que nós conversamos, também esse texto que chama A Linguagem, né? Para a gente entender como é que nós podemos chegar às pessoas nas várias linguagens possíveis e que nós vamos construindo essa mediação entre a palavra de Deus e a experiência de vida das pessoas. Mas estudem juntos, conversem, ainda que estejamos distantes fisicamente, há formas de estarmos presentes socialmente, comunitariamente, para que a gente partilhe nossas experiências, aprendamos uns com os outros, e aí um vai ensinando o outro também, né? Mesmo nas dificuldades, nós vamos aprendendo juntos e juntas, vamos dando as mãozinhas aí, caminhando, para que a gente não esqueça da nossa vocação, a nossa missão como catequistas, anunciadores, comunicadores da palavra de Deus. Então tá aí, uma proposta para nossa reflexão, para nossa oração, para nossa partilha. Professora Suzana, acredito que foi muito importante esses dados e essa partilha que a senhora fez conosco, né? Porque trazendo alguns dados que para a gente não era tão diferente, mas com uma linguagem nova, né? Por exemplo, entender que nós catequistas devemos ser esses conhecedores desses processos de comunicação. Muitas vezes a gente sabe que a catequese ela não é só ali dentro da sala, que ela pode ser usada como um vídeo, um teatro, mas com a forma com que a senhora foi trazendo para a gente, isso foi ficando muito claro e, mediante essa situação que nós estamos vivendo agora, se faz muito necessário, né? Eu acredito que muito nos acrescenta no nosso modo de catequizar, de pensar e de formar os nossos catequistas. Que bom, Diácono, que bom. Acho que essa é a intenção. Se valeu para isso, nós louvamos e agradecemos a Deus pela graça dele que se fez presente aqui no nosso meio também. Suzana, Oi, Padre padre. José, tudo bem? Senhor. Olha, eu vi com bastante atenção, achei maravilhosa a tua exposição, tá? Eu tenho 44 anos de padre e eu pude, nessa pandemia, refletir muito e cheguei à conclusão, realmente, de que a catequese nas comunidades, nas paróquias, ela deve ser o centro. Digamos assim, ela deve ser a menina dos olhos do padre. Eu vejo assim que você colocou algo assim para esse tempo de pandemia, em que nós podemos, eu acho que devemos já começar a usar para pós-pandemia. Como que as nossas comunidades vão receber os pais, os catequizandos, os fiéis, não dentro da sua igreja, porque eu acho que essa mentalidade de igreja cheia precisaria ser questionada, e também que a catequese
é algo que deve ser para as pessoas que profundamente querem viver e se comprometer com Jesus. Então, é diferente da escola, onde todos devem se matricular, mas a família deve ser a sustentação dessa catequese. E você colocou muito bem isso, e se espelhando nos textos, né? E eu fico me perguntando assim, o que a igreja, como que a igreja vai viver depois da pandemia? Como que as nossas catequistas vão estar preparadas, não para ser escola, mas para ser família com eles? E eu vejo assim que, se nós não tivermos a coragem de jogar fora um pouco os livros, olha a expressão que eu usei, e a gente partir mais por uma experiência de vida e de um compromisso, a família vai ser a sustentação de tudo isso, ao mesmo tempo vai ser um motivo de conversão para as famílias. Então eu vejo que nós precisamos ter luzes para ver como é que nós vamos montar sistematicamente a nossa catequese para quando nós estivermos com as missas presenciais, com a presença na missa. Porque hoje a gente tem que ver o seguinte: o povo se acomodou a ficar sentado para assistir missa. Nós começamos a imitar a televisão nas nossas missas de Face para querer esse ou aquele atrair mais do que esse ou aquele. E quem falta, quem está perdendo, eu acho que é o compromisso com Jesus e não o compromisso com este ou aquele padre. Então, eu imagino que nós precisamos ter uma conversão e saber que a nossa catequese precisa ser de família, mas com uma responsabilidade grande de criar, vamos dizer, posturas novas, não só na criança, mas também no adolescente. Isso eu vou fazer uma meia-culpa e gostaria até que se tivesse mais padres ouvindo, que não só valorizasse as catequistas, mas que valorizasse o compromisso com Jesus. E a salvação é de Jesus, e não dessa ou daquela igreja. Eu acho que nós precisaríamos refletir muito isso. A salvação vem por Jesus. Você pega um evangelho, um irmão nosso, a campanha da fraternidade está mostrando clara. Eles conseguem mostrar e ensinar e mudar postura de vida de quem aprende. Nós, muitas vezes, não ensinamos, eles não aprendem e, muito menos, têm postura de vida nova. Então, eu acho que é uma meia-culpa nossa e a gente precisa ter coragem de pegar e ver o quanto Jesus ensina para nós e o quanto ele mostra para nós. Eu gostaria imensamente de poder estou aqui com muita atenção. Achei maravilhosa a Miriam. Quanto tempo, não, Miriam? Mas estamos aqui, Muito eu acho, tempo. muito, pelo menos uns 25 anos, né, Miriam? Mas é a mesma Mostrando a coisa. nossa idade, hein? Então, eu vejo que nós precisamos ter, nós os padres também, tá? E nós precisamos falar uma linguagem que o povo entenda, que o povo se comprometa, que é a linguagem simples e clara de Jesus, sem teoria, sem teologia do medo, sem teologia de distanciamento, mas com a teologia de amor de Jesus. A gente fala muito não, enquanto Jesus proclamava muito o sim na sua vida. Desculpa aí
mas eu fiquei admirado com as suas colocações, que foram maravilhosas. Obrigado. Ô, Padre Zé, eu que fico agradecida aí pela partilha tão bonita que o senhor nos ajudou agora também. Muito obrigada, viu? Excelente colocação do padre José Antônio, fez agora, e é exatamente isso daí que eu vejo. A pandemia, a Suzana falou no começo, que é um kairós, né? Nós temos que ver as oportunidades desse momento, não só as fragilidades, as perdas, mas também as oportunidades que nós estamos tendo nesse momento. E uma delas, acho que veio para chacoalhar um pouquinho a catequese, né? A mudança de paradigma, sair daquela catequese intelectual, só de conteúdos, para uma catequese, não que ela não seja importante, é lógico que é importante, mas principalmente vivencial, experiencial, principalmente agora, a Suzana falou muito assim do amor, da caridade, nesse momento de pandemia, o cuidado com as pessoas. Eu acho que esse amor a gente pode reverter em cuidado, em se colocar na pessoa do outro. Então, foram muito oportunas e o pessoal, aqui são 100 pessoas assistindo, outras pessoas ficaram de fora porque não conseguiram. Nós vamos ter o documento, não sei se o Renato conseguiu gravar para passar para as pessoas, né? Esse é o problema desse Google Meet que limita um pouco. Mas é esse momento de a gente se fortalecido e muitas pessoas agradeceram a sua presença, foi um grande aprendizado, acharam excelente a sua colocação, muito oportuna, e nós agradecemos demais esse momento. Eu não sei se alguém mais gostaria de falar, nós temos uns minutinhos só, tá? E para depois a gente encerrar esse momento. Foi muito boa, o pessoal gostou demais, viu, Suzana? Muito obrigada, viu? Alex, eu não sei quem mais, quem quer falar, Cláudia, Lucas. Enquanto o pessoal vai vendo aí se eles vão falar, eu não consegui gravar ela toda, mas tem um irmão que tinha colocado já para gravar, né? Então a gente vai ver se consegue disponibilizar para todo mundo. Depois ia ver até com a senhora, professora Suzana, se a senhora disponibilizaria o material que a senhora usou para a gente também passar para o pessoal. E peço a ajuda de vocês que estavam conosco para levar isso também, né? Essa formação rica e tão importante que nós tivemos hoje, ela não pode ficar somente conosco, né? Ela tem que ser passada adiante, passada para o outro, e nós vamos, claro, que tentar possibilitar outros momentos que a gente possa dar sequência, assim como a professora Suzana nos deu o texto para a gente ler, para a gente meditar junto. Então, tenha certeza que a gente vai tentar possibilitar esses momentos junto com o material que a professora Suzana colocar para nós como vicariato de São Carlos, esse crescimento da nossa catequese, do nosso grupo. Como a Miriam disse, tínhamos 162, 177 pessoas para entrar. Então, ficaram bastante pessoas de fora. Mas eu tenho certeza de que a gente vai conseguir levar todo esse material rico que a senhora colocou para nós, para cada um deles. O material já está com a Miriam, né? Está à disposição de vocês. E eu também quero dizer, Miriam, que se precisar avançar a formação para outras pessoas que não conseguiram participar, a gente pode agendar outras datas também, tá? Se for necessário, se verem que assim fica melhor, para que todos possam também participar, tá bom? Eu agradeço. Eu gostaria, aqui é o Lucas, eu gostaria de estar agradecendo a professora Miriam pela disponibilidade de estar conosco nesse momento, né? Com palavras tão bonitas e tão acertadas aí, como já enfatizou o padre Paquelli e os outros irmãos aí.
E, em especial, acho que pedir desculpa em nome dos membros ali da comissão, por aquelas pessoas que não conseguiram entrar, né? Então, foi uma situação que eu, o Renato, a gente ficou ali ontem, hoje, tentando fazer 2 salas, enfim. Mas aí teve uma burocracia, teve que baixar uns aplicativos lá, umas coisas, então ficou meio difícil. Mas, como a senhora mesmo falou, a gente vai conversando, vai vendo qual a melhor forma de levar essa informação para os outros catequistas que não conseguiram entrar dentro da plataforma. Mas muito obrigado, professora, pela disponibilidade. Que Deus continue abençoando, iluminando a sua vida, a sua família e toda a sua caminhada. Que você ainda possa, por muitos anos ainda, estudar muito mais, né? A catequese, enfim, para que possa, assim como Jesus, não guardar para si mesmo, né? Mas levar esse ensinamento para todos os outros catequistas do Brasil inteiro e nesse momento em especial da nossa diocese. Antes de encerrar, só queria dizer, é bem ligado ao que a Suzana falou. O Papa Francisco escreveu uma carta para os bispos e ele fala assim, ó, ele encoraja os bispos a não desanimarem. Então, vamos pensar em nós, nós catequistas, a não desanimar. Porém, sabemos que o Senhor caminha conosco. O Senhor caminha conosco. Eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Então, é essa presença de Deus conosco. Então, vamos acreditar na força do Espírito Santo que caminha conosco no dia a dia, nos dando força, luzes na nossa caminhada, mesmo nesse tempo difícil. Então, e que nós possamos ser esse sinal de Deus para as pessoas. O padre José quer encerrar com uma bênção, padre José? Agradeço também, gente, todos os que estiveram aqui presentes nesse momento, todos os catequistas que reservaram, os coordenadores que reservaram esse momento aqui de estar se formando. Como é precioso esse momento de formação. Sem formação, nós não crescemos, né? E principalmente nos dias de hoje, precisamos cada vez mais crescer no conhecimento e na graça de Deus. Então, queremos certeza. agradecer a Suzana, que Deus continue iluminando você e continue guiando os teus passos, Suzana. Também a todos que participaram, aqueles que ficaram de fora, que não puderam participar também. Que Deus toque o coração de cada um e tenha, né, essa simplicidade no anúncio e no trato com as coisas de Jesus. Que nós possamos viver realmente como o nosso Papa Francisco pede, né? Sejamos bem simples. E essa simplicidade é que toca o coração dos irmãos. Que desça sobre cada um esta bênção do Senhor Deus. Ele é poderoso, Ele é misericordioso. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite e que o Senhor os acompanhe e os abençoe sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe cada um. Amém. Obrigada, Miriam, Padre Fabrício, todos aí da comissão que se empenharam tanto para colaborar com a nossa formação. Foi muito bom. Obrigada, Michele.
Boa noite, Miriam. Boa noite a todos. Obrigada, professora Tchau. Suzana. Uma a noite abençoada a todos. Até a Obrigada, próxima, Cláudia. se Deus quiser. Até, se Deus quiser. Um abraço, professora Suzana. Prazer. Deus abençoe. E a nós todos.